Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu me chamo Igor Ferreira. Aqui é o meu parceiro Benjamin. E a gente está dando início aí à segunda edição da Jornada do Pai Divorciado. Queria, se possível, que vocês colocassem aqui de qual cidade vocês são, o estado, nos comentários aqui, para que a gente possa conhecer vocês. Vamos lá. Então, a gente programou para o dia de hoje trazer um assunto bem pertinente, bem interessante, inclusive em cima da pesquisa que a gente passou no grupo, né? Olha aí, tem gente aqui, ó, do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite aí, o Carlos Adriano, Jordan, Maurício de Souza. Show de bola. Então a gente programou um conteúdo bem interessante voltado em cima da pesquisa que a gente fez dentro do grupo, né? E essa pesquisa ela é de extremo valor para que a gente possa mensurar, direcionar o conteúdo que a gente vai trazer para vocês. Antes de iniciar o assunto em si, que a gente vai tratar hoje aqui dos 5 estágios do divórcio, alienação parental e dificuldades no relacionamento com a ex. Mas antes de dar início a esse conteúdo, eu queria trazer um pouco para vocês da minha história, de como tudo isso começou. E diferente de vocês, não diferente de vocês, eu e o Benjamin, a gente vivenciou todas essas dores que muitos estão passando. A gente vem tendo esse contato próximo com vocês desde o início da formação do grupo. Então, a gente tem pessoas que estão em situações bem complexas de relacionamento com a ex-cônjuge, tem pessoas nesse grupo que estão passando por depressão. Então, a gente resolveu trazer esse assunto que vai agregar muito para vocês no dia de hoje. Bom, como eu falei, eu me chamo Igor, eu tive um primeiro casamento de 7 anos, e esse casamento teve frutos, né? Tive 2 filhos desse casamento. Esse casamento ele durou 7 anos. E desse casamento eu tive o Lucas, que é meu filho hoje, que tem 10 anos, e o Pedro com 8 anos. Sendo que, como todo casamento que entra numa fase de crise, no meu não foi diferente. Então, eu já tinha em mente, já tinha essa angústia no coração de que a relação ia chegar ao término e que não me restava outra opção a não ser me planejar, me programar, até porque nem sempre as coisas acontecem no momento que a gente espera. Então, ocorreu dessa ruptura acontecer. Acredito, como muitos de vocês, fizemos todas as tentativas possíveis para que a união continuasse, e principalmente em prol dos filhos. E se teve algo que me fez pensar muito na questão do divórcio, era a questão dos meus filhos. Na época, o Lucas tinha por volta de 5 para 6 anos e o Pedro 3 para 4 anos, então muito pequenos. Então, quando eu imaginava a possibilidade de estar distante deles, perder o vínculo afetivo com eles, todas as coisas que vêm à nossa mente, e de que posteriormente a mãe deles poderia se relacionar com outro homem, e que esse homem, em regra, passaria a conviver com meus filhos. Então, todas essas informações automaticamente na mente da gente faz com que esse período do pré-divórcio seja um período muito difícil, um período muito duro. E comigo não foi diferente. É um período de muita tristeza, você não consegue ter ânimo para a questão profissional, você não consegue ter ânimo para fazer seus projetos, colocar em prática. Por quê? Porque a gente vive com a cabeça o tempo todo conturbada, só pensando como é que a gente vai resolver essa situação, como foi que eu cheguei nessa situação, e a gente meio que fica sem enxergar um norte, um caminho a seguir. E eu confesso a vocês que, assim, na época que eu passei por esse pós-divórcio, eu tivesse um grupo feito esse, uma jornada feito essa, eu confesso que eu mergulharia de cabeça.
Então, eu precisei sair de casa. Inicialmente, eu fui para um apartamento bem próximo onde meus filhos moravam, para que eu conseguisse facilitar essa logística. Foi um recomeço bem difícil, porque eu não tive tempo hábil de me planejar com questões financeiras, mas, de antemão, eu já comecei a pesquisar, a me informar do que se tratava a questão de guarda compartilhada, como é que eu poderia tratar desse assunto de uma forma que ficasse algo formalizado, tudo correto como manda. Só que aí passei a compartilhar a guarda dos meus filhos, foi algo que eu priorizei desde o início, porque obviamente a gente vai ter esse conteúdo aqui para tratar ele com mais calma, mas a guarda ela me proporcionou poder participar, né, de todas as situações voltadas para meus filhos, de alinhar tudo com a mãe deles. Desde o início eu conduzi essa guarda e até hoje. Então é algo que eu aconselho, mas voltando ao tema inicial, esse divórcio ele fez com que eu passasse a fase mais difícil de minha vida. E eu acredito que muitos de vocês também devem estar passando. Eu digo isso porque se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet e redes sociais, a gente vai encontrar muitos grupos de ajuda para mulheres divorciadas, mas para homens não tem. Não tem porque já está impregnado essa questão desse preconceito em relação aos pais divorciados. A gente também sabe, e a gente não pode deixar de trazer essa realidade, que na maioria dos casos a responsabilidade, os filhos ficam sempre mais com as mães, apesar que isso vem mudando. Né? Depois que a guarda compartilhada passou a ser regra, essa realidade vem mudando. Né? Os pais estão tendo mais interesse em compartilhar, em estar próximo. Inclusive, a gente lida muito com pais aqui do grupo, inclusive, que tem vontade de estar perto do filho, mas que está enfrentando dificuldades sendo impostas pela mãe, que aí já é a questão de alienação parental que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, assim, esse pós-divórcio é uma fase muito difícil na nossa vida. Né? Eu costumo assimilar isso a um luto. Um luto porque você fez projetos, você fez planos com aquela pessoa, aquela família, gerou frutos, os filhos, e ninguém casa para separar. Só que é aquela coisa, chega um momento que não tem o que fazer. Já foi tentado tudo, e muitas das vezes o divórcio ele é uma opção muito, como eu posso dizer até a palavra, uma opção até urgente para que seja evitado um mal maior. A gente está cansado de ver casos diariamente aí na mídia de relacionamentos que chegaram numa fase de crise, mas que mesmo assim ainda insistiram, mas que mesmo assim entraram em conflito, perderam o respeito, e aí passa para uma agressão e acaba terminando como a gente sabe. Então, esse primeiro tema que a gente vai abordar aqui, que é a questão os 5 estágios do divórcio, é muito interessante. Obviamente que se tratando da questão humana, não necessariamente todos passaram por essas fases, mas eu acredito que a grande maioria sim. E outra coisa que eu queria trazer para vocês, a questão da jornada do pai divorciado. Essa jornada ela foi encontro de dois pais, eu e o Benjamin. O Benjamin também é um pai divorciado, que passou por tudo isso que eu falei, que vocês estão passando também, e que hoje teve a superação, né? Consegue levar uma vida tranquila, compartilhando sua guarda. Então, acabou que a gente se encontrou através da internet, das redes sociais, que faz com que a gente consiga ter esse contato. Tipo, agora a gente está aqui conversando, tendo esse bate-papo com pessoas de todo o Brasil. Então, a gente se conheceu, o Benjamin, sempre estávamos voltados para essa questão de marketing digital, de fazer cursos, imersões, e acabou que a gente conversando, eu disse que eu tenho um anseio no meu coração, Benjamin, que seria a gente ajudar outros pais, porque o que me motivou, o que me trouxe esse incômodo era justamente das pessoas próximas, amigos, familiares, dizer, poxa, você conduz sua guarda compartilhada tão bem, né? Eu não vejo muitos pais fazerem como você faz, de ser super correto com os dias, horários, de estar presente. Isso me incomodava muito, porque eu parei para refletir e eu disse, eu estou fazendo apenas a minha obrigação.
Mas, infelizmente, veio a constatação de que o meu caso era uma exceção, não a regra. Então, veio essa ideia, não, a gente tem um grande campo de ajuda para outros pais, tentar minimizar esse sofrimento, e esse sofrimento ele pode ser minimizado através de conhecimento. A desinformação é um dos principais motivos para que a pessoa passe mais tempo do que deveria sofrendo no pós-divórcio. Então é preciso ter a busca por conhecimento, e não foi diferente. Então eu e o Benjamin resolvemos criar a Jornada do Pai Divorciado. Já passamos pela primeira edição, temos assim depoimentos fantásticos de pessoas agradecendo pela ajuda que a gente vem dando. E estamos agora na segunda edição aqui com todos vocês. Então, eu queria parabenizar por vocês terem chegado até aqui, né, por vocês fazerem presente no nosso grupo. Hoje é apenas a primeira aula, ainda teremos aulas por mais 2 ou 3 dias. Vou verificar essa questão com o Benjamin. E assim, eu tenho certeza que após essa jornada, vocês estarão com certeza muito mais fortalecidos, muito mais prontos, com conhecimento agregado, para conseguir sim lidar com toda essa situação que envolve um pós-divórcio. Que, diga-se de passagem, não é uma situação fácil. Jamais eu vou dizer aqui que é uma situação fácil, não é. É uma situação radical, uma situação de mudança, uma situação de adaptação, de recomeço, mas que se a gente fizer da forma correta, a gente consegue sim ter todo esse sucesso. Bom, dando início ao conteúdo de hoje, que é a questão dos 5 estágios do divórcio. Geralmente, as pessoas, quando passam por o divórcio, entram nessa fase de luto. É uma fase que você fica, como posso dizer, na linguajar normal, fica sem chão. Você está acostumado ali com sua família, com seus filhos, com aquela rotina. De repente, você se vê sem essa realidade. Então, dentro dos 5 estágios do divórcio, a gente começa com o primeiro estágio, que é a negação. O que seria a negação? A negação é justamente essa fase inicial do pós-divórcio, onde as pessoas próximas, amigos, familiares, ainda existe aquela pressão para que haja um retorno, e você alimenta essa expectativa. Como eu sei que tem muitos aqui, inclusive alimentando expectativa ainda da retomada dessa relação. Mesmo já tendo passado até bastante tempo, mas tem gente que ainda está alimentando esse retorno. Então, é fato que existem pessoas que, dependente do tempo, podem estar presas a essa fase da negação. Por quê? Porque não conseguiram aceitar ainda essa realidade. Depois da fase da negação, a gente entra numa outra fase, que é a fase da raiva ou desprezo. Em algum momento, você vai sentir raiva ou desprezo da sua ex-cônjuge. Que aí também entra uma questão muito importante que a gente vai abordar em outra aula, que é a questão do vitimismo versus protagonismo, que é muito mais fácil a gente estar só apontando os erros do outro. Então a gente entra, mergulha nessa fase de raiva ou desprezo, que é justamente o momento que acontecem os conflitos, é o momento que ainda tem muito rancor, muito ressentimento ainda guardado, e isso ocasiona o choque, o conflito. E que, infelizmente, só quem perde nesse contexto são os filhos. Os filhos que estão inseridos numa relação que não deu certo, mas que para o filho, o pai e a mãe são os heróis deles. Eu precisei refletir muito em relação a isso e aprender que a relação de homem e mulher, de casal, pode acabar, sim. Tem relação que acaba todo dia, toda hora. Mas a relação de pai e mãe, ela não acaba nunca. Então, o que falta muito é a gente ter esse discernimento de entender que a família, inclusive a família, ela vai continuar. Você está acostumado à família, você, a esposa, os filhos, e essa relação acaba. Mas a família não deixou de existir. O que deixou de existir é a relação de homem e mulher. Mas você, como pai, o outro lado, como mãe, vão precisar sim interagir, conversar, trocar informações em prol dos filhos, principalmente se você fizer a opção da guarda compartilhada.
Então, esse estágio da raiva ou desprezo é um estágio bem complexo, é geralmente nessa fase que acaba muitas das vezes se perdendo a cabeça e fazendo uma besteira, que aí você vai poder se arrepender para o resto da vida, né? Em seguida, essa fase da raiva e desprezo, vem a fase da negociação. A negociação é fato que em algum momento você vai precisar sentar com a outra parte para alinhar tudo pertinente aos seus filhos. Como é que vai ficar a questão de visitação? Como é que vai ficar a questão de pensão? Né? Toda a estrutura que envolve seus filhos. Então, por mais que os ânimos estejam exaltados, que o coração esteja ferido, e a gente tem muito essa questão, às vezes a nossa mente ela processa muito mais rápido do que o nosso coração. Né? Por isso que muitas das vezes a gente precisa agir com a razão e deixar a emoção de lado. Então é preciso sim essa fase da negociação, fazer todo o alinhamento que é possível em prol dos filhos. Vocês terem ideia, como exemplo, eu praticamente quase que diariamente eu tenho que interagir com a mãe dos meus filhos. Eu hoje compartilho a minha guarda, eu pego eles 2 vezes na semana e um final de semana para cada. Então, existem questões de escola, existem questões de médico, terapia que meus filhos fazem. Então, é muita coisa envolvida e eu não me imagino como seria sem eu conseguir ter esse diálogo, esse contato com a mãe deles. E diga-se de passagem, hoje, passados já vários anos, mais de 5 anos que eu compartilho guarda, a minha relação hoje com a minha ex-cônjuge, ela é muito melhor do que quando eu estava casado. Mas não vou dizer a vocês que são sempre flores. Tem momentos que a gente entra no embate. Até porque a guarda compartilhada, tudo pertinente aos filhos tem que ser alinhado em consenso. Só que vão chegar situações que ela acha melhor A e eu acho melhor B. Mas a gente vai precisar debater até achar um denominador comum. Em seguida dessa fase da negociação, a gente entra numa fase que eu acredito ser a mais crítica, que é a fase da depressão. Essa fase da depressão é a constatação de que realmente aquele vínculo, aquele elo se perdeu. É a constatação de que você não vai poder mais ter o seu filho, contato com o seu filho diário, como a gente é acostumado quando a gente está convivendo no mesmo teto. Que sempre foi algo que mexeu muito comigo antes do divórcio. Quando eu imaginava a possibilidade de me ver longe dos meus filhos, isso já acabava com o meu dia. Mas chegou o momento que foi preciso enfrentar. Então, essa fase da depressão, perceba que muitos chegam nessa fase, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo a gente nesse momento estão passando por essa fase de depressão. Tem gente que está aqui agora, que está sem conseguir dormir à noite, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Precisa tomar calmante. E que mesmo assim, a mente não dá uma trégua, não dá um momento de paz. Então, essa fase da depressão, inclusive a minha orientação é que se você está nessa fase, não adianta você, que a gente está acostumado a lidar com vocês, com homens, e a gente sabe da nossa natureza, um pouco machista, a gente mesmo estando destruído por dentro, a gente quer passar essa imagem que a gente está bem. E muitas das vezes a gente não tem a coragem de pedir ajuda, de levantar a mão e dizer: não estou aguentando, estou precisando de apoio. E acaba que essa fase da depressão, você precisa de acompanhamento médico, você precisa de tratamento, você precisa muitas vezes de medicação. E é super normal, é super comum, não tem nada de errado nisso. Mas é preciso ter essa consciência. Então percebam que a gente falou aqui da negação, falamos da raiva e do desprezo, fase da negociação, em seguida depressão e por fim a fase principal, pelo menos no meu ponto de vista, que é a aceitação. Essa fase da aceitação é uma espécie de libertação. É justamente o momento de que você já entendeu
que a relação terminou, mas que a vida vai seguir. É o momento que você coloca na sua cabeça que terminar um relacionamento, terminar um casamento, não é um sinal de fraqueza, o que você é a pior pessoa do mundo, não. Pelo contrário, terminar um relacionamento que não deu certo, que houve todas as tentativas possíveis para que ele seguisse, não é sinal de fracasso. Você está tendo uma nova oportunidade de recomeçar, de retomar a sua vida. E isso é muito positivo. Mais à frente, você vai olhar para trás, você vai ver que aquilo foi mais uma etapa difícil que pode acontecer tanto na minha vida quanto na sua. Mas é importantíssima essa fase da aceitação, porque ele vai ser o pontapé inicial para você recomeçar a sua vida. E trazendo para um exemplo prático, eu saí de casa, os 6 primeiros meses do meu pós-divórcio foram os 6 meses mais difíceis da minha vida. Pense comigo de estar tudo complicado. Questão profissional estava complicada, minha questão financeira estava complicada. Mas eu digo a vocês, eu sempre mantive a presença com os meus filhos, sempre compartilhando a guarda, eu fazia de tudo para me fazer presente, para não dar nenhum motivo. E com 6 meses após o meu relacionamento ter terminado, eu conheci minha atual esposa. E conheci a minha atual esposa e foi um negócio tão interessante que, ao conhecê-la, olhar para ela, eu já senti algo diferente. Eu senti que tinha uma energia muito boa naquela pessoa e eu não cometi um erro que muitos cometem, que é se fechar. Não que eu estou dizendo aqui que você termina um relacionamento, 6 meses após você já vai se relacionar sério com outra pessoa. Meus amigos até brincam comigo que eu não sei brincar, eu só sei a Vera. Mas eu estava totalmente aberto, disposto realmente a conhecer uma pessoa e só me fez bem. Cada pessoa tem o seu tempo e é importante respeitar esse tempo. Inclusive, é até aconselhável respeitar esse tempo, porque quando a gente sai de um relacionamento sério, de um relacionamento conturbado, a gente não fica bem. A gente precisa de um tempo para voltar à nossa questão espiritual, à nossa questão emocional, para que tudo possa se encaixar. Então é preciso um tempo. Mas no meu caso, 6 meses após eu conheci essa pessoa, que eu digo para vocês, depois da chegada dela, minha vida mudou. Mudou no seguinte sentido, que é outro conselho que eu vou deixar para vocês, que pode estar acontecendo com muitos de vocês. Quando a gente sai de um divórcio, é muito importante que a gente viva o luto. É muito importante que a gente tente se reconectar com nós mesmos. E é muito importante que a gente também curta a vida de solteiro. Relembrar as coisas que a gente fazia na nossa vida. Então, só que a gente precisa ter muito cuidado nessa parte de não se perder na vida de solteiro, tá? É uma fase que pode comumente a gente começar a beber muito mais, a sair muito mais, a ter relacionamentos um atrás do outro. E tudo isso é num momento que a gente não está bem ainda, não está pronto para receber. Então isso é bem complexo. Só que aí tem um grande X da questão. Após eu me relacionar com a minha esposa atual, 6 meses após o término do meu divórcio, com 2 meses ela engravidou. Do meu filho hoje, Daniel, que tem 2 anos e meio e é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, o meu cenário tinha tudo para não dar certo. Né? Tinha acabado de sair de um divórcio complicado, compartilhando a guarda dos meus filhos. 6 meses após eu já volto a me relacionar de forma séria. 2 meses após eu descubro que vou ser pai novamente. Então, muitos desafios vieram pela frente, só que, ao contrário da questão da mente perturbada, de não conseguir planejar, de não conseguir ter paz, minha vida passou a ter tudo isso. E sendo dessa forma, eu, graças a Deus, consegui hoje
tenho um lar muito feliz, abençoado, meus filhos convivem tranquilamente, fazem parte aqui da rotina da casa, e é o que eu espero para todos vocês. Então, essa fase da aceitação é uma fase muito importante. É preciso que você pare, reflita, analise, e assim, muitas das situações não vão ter como voltar atrás, porque já tem muita coisa envolvida, já aconteceu muitas outras coisas. Então é importante ter esse discernimento e olhar para frente, dizer eu preciso recomeçar. Recomeçar é começar do zero, é uma nova oportunidade. Oportunidade, inclusive, de você corrigir erros que você teve no passado, de você cuidar desse relacionamento de uma forma como você nunca fez antes. Nós, homens, somos criados para a gente ser machista, a gente não querer dialogar no relacionamento, a gente achar que a responsabilidade de muitas coisas, inclusive dos pertinente aos filhos, é tudo com a mulher. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A relação vai precisar ter diálogo, vai precisar você ter participação ativa na vida dos seus filhos. Então, esse primeiro assunto, dos 5 estágios do divórcio, queria até aproveitar o ensejo aqui agora, Benjamin, e saber se alguém tem alguma pergunta relacionada a esse primeiro tema, dos 5 estágios do divórcio. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui na tela para a gente já responder agora. A gente, qual fase você está? Graças a Deus eu já passei por todas essas fases e também há muito tempo eu já tive a minha fase da aceitação. Carlos Alberto colocou aqui, ó, pior momento da minha vida. Realmente, Carlos, o pior momento da sua vida também foi o pior momento de minha vida. Acredito que você esteja sem chão, sem perspectiva de vida, mas uma coisa eu posso te dizer: se você buscar conhecimento, se você passar a olhar o mundo de outra forma, se você realmente se comprometer, mais à frente você vai estar olhando para toda essa história e vai estar sorrindo. Você, inclusive, vai ter a constatação de que foi a coisa mais certa a ser feito, a questão do seu divórcio. Tem mais alguma pergunta aqui, Benjamin? Coloca aí pra gente. Alguma pergunta voltada aqui para a questão dos 5 estágios do divórcio. O Cleverson colocou: foi necessário, Stênio. Tudo bom, Stênio? Foi necessário resoluções legais no seu caso. Sim, Stênio. Eu passei, na verdade, a gente, em cima da pesquisa que a gente faz, existem muitos pais no nosso grupo que estão separados, mas a questão do divórcio ainda não foi resolvida. Eu vivi isso também. Eu passei cerca de 1 ano, mesmo estando separado, mas sem ter realmente formalizado. Não que fosse por vontade minha, porque a minha vontade era desde o início de formalizar. Como que a minha experiência profissional, tudo mais, a gente sabe que escreveu virou documento. E se você está documentado, você tem respaldo. Então, como o primeiro ano, geralmente, do divórcio é bem complexo, eu tive muita dificuldade com a minha ex para conseguir formalizar essa situação. Mesmo mantendo a guarda, sempre, questão de pensão, tudo perfeito, redondo, mas acabou que a gente conseguiu, 1 ano após, formalizar. Questão da minha guarda, eu não tive grandes dificuldades, que aí, na verdade, a gente já entra no segundo assunto, que é dificuldade de relacionamento com a ex. Por que existe muito essa dificuldade de relacionamento com a ex? Primeiro que o que estraga tudo e que a grande maioria vive isso é a questão que eu falei anteriormente de se guardar ainda rancor, ressentimentos. Como a gente costuma dizer que
a mulher quer ver a gente no inferno, não é? Quer ver a gente numa situação ruim para justificar e dizer, tá vendo, não tá comigo, ao que ele tá passando agora. Só que isso é um sentimento muito pequeno. E isso também é muito relativo, porque isso vai depender muito da pessoa com quem você viveu uma vida. Por isso que é tão importante para nós homens, que é algo que a gente não faz ao se relacionar inicialmente com a mulher, que é observar a postura, observar a família, observar os comportamentos. A gente não faz isso. Pelo menos a grande maioria. A gente, quando vê a mulher, a gente olha logo para o físico, a gente olha logo para os atributos que a mulher tem. E acaba que a gente se encanta e a relação vai acontecendo, acontecendo. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está dividindo o teto com a pessoa que a gente nem conhece direito. E é daí que vem aquele ditado: a gente só conhece a pessoa depois que separa. Porque justamente, quando a pessoa separa, aí sim você vai conhecer a pessoa, mas a pessoa do outro lado, o lado oposto. Que a gente costuma dizer que amor e ódio, eles andam lado a lado. Né? Então, quando está junto, é todo aquele amor. Mas quando separa, a situação fica complicada. Então, dentro dessa questão da dificuldade com a ex, qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho a seguir para que você consiga ter uma boa relação com a sua ex? Não existe outro caminho a não ser você dividir as responsabilidades. E o que seria dividir as responsabilidades? É você participar ativamente em tudo na vida do seu filho e não fazer como a grande maioria faz, que é deixar todas as responsabilidades nas costas da mãe. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você faz a sua parte, o outro lado não vai poder falar nada de você. Eu posso dizer tranquilamente, em relação à minha experiência de guarda compartilhada, que a minha ex, ela não tem nada a falar em relação à minha postura como pai. Pode ter situações a apontar como marido, quando eu fui, mas como pai, jamais. Então, desde o início eu sempre cumpri o meu papel, eu sempre fiz a minha parte, independente da minha dificuldade, independente se eu estivesse em boas condições físicas, mentais, financeiras, mas eu sempre me fiz presente e eu nunca deixei de pegar o meu filho numa data acordada, na data programada. Então, quando você tem essa postura, automaticamente você desarma o outro lado. Aí você pode até me questionar, Igor, mas no seu caso, no meu caso, como eu falei para vocês, eu precisei sim formalizar o meu divórcio, e é o que eu aconselho, é o único respaldo que a gente tem. E sim, passei por uma audiência de conciliação, onde nós lá alinhamos tudo pertinente aos nossos filhos, questão de pensão, de visitação, e esse documento foi formalizado e posteriormente emitida a certidão de divórcio e eu estou todo documentado. Então, se está escrito ali, é para ser cumprido. E é importantíssimo que seja feito isso. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje a sua relação com a sua ex está boa, está tranquila e tal. E você não se preocupa em formalizar por a relação ser tranquila. Mas o dia de amanhã, de repente, ela se relaciona com outro cara que vai poder, de repente, dificultar a tua vida. E aí você não tem um respaldo, você não tem nada que você possa recorrer. Porque numa questão de pós-divórcio, numa questão de guarda, de questão de visitação, filhos, tudo tem que ser seguido à risca, de ambas as partes. E até a outra parte, se não estiver cumprindo a dela, você pode e deve buscar na via judicial. Então, essa questão de dificuldades com a ex está muito pertinente, muito ligado à questão de quem era a pessoa que você se relacionou. Acordos verbais não são válidos, justamente. De boca não vale. Então, está muito atrelado com quem você se relacionou. O grande problema, o grande mal que acontece, além da desinformação, é que as pessoas misturam as coisas. As pessoas misturam as coisas. Se eu e fulana não nos dávamos bem quando éramos casados, nós justamente nos separamos para que a gente consiga
se entender de uma forma amigável para cuidar dos filhos. Mas, infelizmente, acontece muito. Você já não tinha uma boa relação quando estava casado, se separou e mesmo assim ainda não consegue ter uma boa relação com sua ex. Então tem algo errado aí. Tem feridas abertas. Tem possivelmente de uma das partes ainda um sentimento de querer voltar. Só que é preciso ter em mente que a vida vai seguir, que o tempo vai passar. E que dentro de todo esse contexto estão os filhos. Os filhos que estão ali ó, precisando de toda a atenção, de todo o carinho. E principalmente nessa fase de pós-divórcio. Essa fase de pós-divórcio para os filhos é uma das fases mais difíceis. Hoje eu posso tranquilamente dizer que meus filhos eles já estão acostumados com a realidade deles. E principalmente que eles tinham um grande medo que era perder o contato com o pai. Só que não, pelo contrário, a gente está cada vez mais juntos, mais ligados, crescendo, acompanhando o crescimento dele, a educação deles. Que dentro da minha casa eles têm o espaço deles, convivem dentro da minha casa quase que diariamente. Então, hoje eles são mais tranquilos em relação à questão do divórcio. Mas aí eu pergunto, e os filhos que estão sem ter contato com o pai, que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo muitas das vezes até culpados pelo término? Pois é, esses aí precisam de uma atenção maior ainda. E independente do motivo que tenha ocasionado o divórcio, que tenha feito com que a relação terminasse, independente. Até porque só é preciso uma questão de tempo. Essa frase é perfeita, que o tempo é remédio para tudo. E é assim, porque com o tempo tende as coisas se acalmarem, a poeira baixar. E não é possível que não vai chegar. É preciso você ter essa maturidade de entender e dizer: não, eu preciso dialogar com a minha ex. Eu preciso tratar com a minha ex coisas pertinentes ao meu filho. E no meu contexto, que eu gosto sempre de fazer esse comparativo do que é teoria para a prática, eu já passei a ter um novo relacionamento com filhos, que aí é um outro grande problema que a gente encontra. Muitas das vezes, o pai ele nega os filhos de um relacionamento anterior. Isso porque já tem um novo relacionamento com filhos, ou porque a mulher atual não aceita os seus filhos, coloca dificuldade. Só que, no meu entendimento de pai, não existe negociação para filho. Meus filhos são meus filhos. Não existe negociação da minha presença em relação à vida deles. Não existe essa negociação. Eu sempre estarei presente na vida deles. Sempre. Então, são situações muito complexas que precisa de conhecimento. Eu vou até abrir um exemplo aqui para vocês. É, a minha guarda ela sempre funcionou nesse formato: pegar 2 vezes na semana e um final de semana com cada. Inclusive, eu tive até um questionamento dentro do grupo de um pai relatando que esses 2 dias que pegava durante a semana, geralmente período tarde para noite, já para devolver no outro dia, que geralmente tem escola, que era um tempo muito curto. Só que eu digo para você, eu vivo essa realidade. Pra vocês terem ideia, ontem eu peguei meus filhos por volta de quase 8 da noite, que eles moram um pouco, quase 30 minutos da minha casa para deles. Então, eu peguei eles ontem à noite e hoje, de 7 horas da manhã, eu já estava na escola com eles. Então, deixei eles na escola. E assim, é um tempo curto? Queria muito mais. Mas nesse tempo, só o caminho ali, ó, 30 minutos dirigindo, a gente está conversando, a gente está interagindo. Eu estou perguntando como é que estão as coisas da vida deles. Estou perguntando como é que estão os cuidados com eles em relação à casa da mãe deles. Que aí é outra coisa muito importante, até independente se você tem a guarda compartilhada ou guarda unilateral. Mesmo que a mãe seja a detentora da guarda, mas você, como pai, como genitor, você tem o dever de acompanhar como é que seus filhos estão sendo cuidados na casa da mãe. Então é o momento que eu interajo, eu converso com eles, e eles vêm para minha casa e dormem aqui, e a gente toma um café da manhã juntos. Então esses momentos são cruciais.
Porque imaginem comigo que também muitos optam em fazer dessa forma. Por mais que a logística seja corrida, mas se eu não fizesse desse formato, eu só teria contato com meus filhos nos finais de semana que fossem meus. Ou seja, a cada 15 dias. Só que a cada 15 dias fica complicado você ter conexão, você acompanhar o cotidiano, o dia a dia. Tenho aqui uma palavra aqui do Adriano Silva. Tudo bom, Adriano? Eu costumo dizer que, mesmo ausente, eu sou presente na vida de meu filho. Vejo ele a cada 15 dias, mas todos os dias fazemos videochamada e oramos juntos todos os dias. Pais, não abandonem seus filhos. Legal, Adriano, show de bola. Claro, essa questão de 15 dias ela é muito pertinente. Vai depender da distância que o seu filho more, mas se existe algo que a gente deve abusar é da internet, das mídias sociais que a gente tem hoje em dia. Eu também faço muito isso, Adriano. Quando meus filhos não estão comigo, a ligação, chamada de vídeo, como é que você está, como é que foi seu dia. Então, como a gente diz, né, nem sempre estar presente é estar próximo. Mas é isso, continue presente na vida dos seus filhos, acompanhando, e independente desses 15 dias, uma outra oportunidade que você tiver, a questão de férias, tente aproximar cada vez mais, porque eles irão adorar. Dentro desse contexto de dificuldades no relacionamento com a ex, tem algum questionamento que vocês queiram fazer? Coloca aqui na tela, por favor, Benjamin. Até aqui o conteúdo está tranquilo, está dando para absorver. Tem aqui, ó, Carlos Alberto. Meu filho sofre de TDAH e a situação dele só piorou com a separação. Imagino. Hoje faz tratamento com psicólogo, tem a guarda compartilhada, ele fica uma semana comigo e uma semana com ela. Legal, Carlos. Essa doença é uma doença que, ao mesmo tempo, por ser mais tranquila, mas também não deixa de ser algo sério. E intensificou com a questão do seu divórcio. Imagina uma criança que não tenha TDAH, ela já sofre imensamente. Então, é uma criança especial que se viu na situação do rompimento dos seus pais. É difícil, é difícil. Mas o fato de você se fazer presente, o fato de você estar fazendo esse contato 5 dias com ele, 5 dias com a mãe, vai fazer que mais à frente ele passe a se acostumar com essa situação. E a situação dele clínica volte à normalidade. Eu até não cheguei a mencionar, mas minha guarda sempre foi nesse formato até março do ano passado, que foi quando a gente teve a pandemia. E aí as crianças ficaram sem aula presencial. Eu me vi na necessidade de dividir essa responsabilidade. E eu passei, na verdade, o seu formato. O grande da questão é que o seu formato é um formato de convivência unilateral, né? Porque a gente sabe que a guarda compartilhada existe uma residência fixa, existe uma moradia fixa para o filho. Aí você, mas a moradia fixa é na casa da mãe, não na minha e tal. Isso quem vai decidir, quem vai definir é o juiz, na hora que for fazer a sua conciliação. Mas essa orientação é dada pela própria justiça em cima de estudos que foram feitos. Que é pertinente, é interessante que a criança tenha um lar fixo, uma moradia fixa, para evitar esse vai e vem. Mas eu passei desde março do ano passado até agora, o final de julho, também nesse formato de convivência alternada. 5 dias na casa da mãe e 5 na minha. E confesso que me acostumei muito. Por mais que ficasse 5 dias sem eles, mas também a gente ficava 5 dias direto juntos. E agora, com a volta, eles voltaram, né, a questão das aulas presenciais, a gente retomou o formato anterior. Ou seja, eu pego 2 vezes na semana e um final de semana com cada. Mas, se é esse formato que você pode tocar, continue firme e presente na vida do seu filho. Você só tem a ganhar com isso. Bom, dando andamento ao conteúdo de hoje, a gente vai tratar agora de algo que é o que tem de mais triste dentro desse contexto do divórcio, que é a alienação parental, né?
tudo isso que eu falei aqui, os estágios do divórcio, dificuldade de relacionamento com a ex, com certeza nesse meio acontece a alienação parental. Só que a alienação parental é algo que acontece de forma muito sutil, muitas das vezes também de forma descarada. E é preciso ter muito entendimento sobre esse assunto, de ambas as partes. Eu digo isso porque o maior prejudicado nesse meio, nesse contexto, quando a alienação parental acontece, são os filhos. Você pode, como eu costumo dizer, hoje eu tenho um lar abençoado, os filhos convivem aqui e tal, mas eu sei, eu tenho a consciência de que um melhor cenário para um filho são os pais juntos, é fato. Só que a questão da alienação, ela ocorre nesse contexto e ela traz consequências que são irreversíveis. A alienação, ela provoca traumas, tá? E é importante você que está ouvindo agora essa mensagem, se você, até no automático, se você faz algum tipo de alienação, pare agora. Seu filho, ele não precisa saber o que você acha da mãe dele e vice-versa. Se você tem algo para tratar, para falar sobre sua ex, não faça na frente do seu filho. Se reserve. Então, alienação parental é algo que é antigo na nossa sociedade, mas nunca se foi dado tanta atenção como é se dado atualmente. A gente sempre existiu a questão da alienação e não existia uma lei específica que tornasse crime, apesar que isso acabou, porque em 2018 a alienação parental passou a ser crime, ela é tipificada no nosso Código Penal. Então, os atos de alienação parental são altamente danosos para a vida da criança. E você precisa estar muito atento a esses sinais. É preciso que você tenha conhecimento. Existem várias situações, exemplo, negar informações para o pai. Ah, vai mudar de endereço, não comunica ao pai. Principalmente você que compartilha a guarda. Compartilhar a guarda é justamente você e a outra genitora dividir as responsabilidades. Então, tudo pertinente aos seus filhos tem que ser decidido por vocês juntos. E não pode ser negado nenhuma informação. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. A gente escuta muito e muitas das vezes faz questão de falar na cara da criança. Ah, seu pai é seu pai hoje, mas agora que vai separar, ele vai esquecer você. Ou então daqui a pouco ele vai se relacionar com outra mulher, vai ter outros filhos e vai esquecer você. Então imagina toda essa situação dentro da cabeça de uma criança. Esse tipo de situação, ela causa traumas que são indeléveis. Eles não se apagam. Talvez a criança vai se tornar um adulto e vai carregar isso na memória. E vai se transformar num adulto inseguro, vai se transformar num adulto que vai ter dificuldade de ter relações interpessoais. Então, é algo até que, às vezes, no automático, e eu não sou hipócrita de dizer que em algum momento eu possa ter feito, porque sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Mas depois de estudar, de ganhar conhecimento, não faço isso de forma alguma. Não trato nenhum assunto pertinente à mãe deles próximo aos nossos filhos. Porque realmente. Então, a alienação parental é algo que precisa ser constatado, tá? Então, tudo que você puder se municiar de provas, caso você esteja passando por isso, seja um e-mail, uma troca de e-mail, uma mensagem, mas se você tem como comprovar, e obviamente precisa ser uma situação constante, que sempre aconteça, você tem sim, você deve sim procurar os seus direitos e procurar o respaldo judicial. Porque, conforme eu falei, o mais afetado, o mais atingido nesse cenário serão seus filhos. Então, essa questão da alienação, eu posso também dizer que eu vivi isso na pele.
E eu vou exemplificar por quê. A minha ex, toda a família dela é de outro estado, 2.000 quilômetros de distância. Então, quando eu pensava no meu divórcio, eu já pensava nessa possibilidade. Caramba, ela vai voltar para casa dos pais. 2.000 quilômetros de distância. Perdi meus filhos. Por mais que ela tivesse toda a vida dela aqui na cidade que a gente vive hoje, que é o Recife, Pernambuco, a carreira profissional, tudo isso, mas a relação chegou ao término e por muitas vezes eu ouvi dela que iria voltar para casa da mãe. Então, claro que hoje eu analiso a situação e vejo que não teria, em regra, um motivo específico para que fosse preciso voltar. Até porque residência aqui, o trabalho aqui, o pai aqui, e eu sempre compartilhei, guarda, dividi responsabilidade. Então, não existia um motivo concreto para que precisasse mudar de estado, a não ser me afetar. E eu digo a vocês, me afetava muito. Eu não tinha conhecimento. Então, quando eu vi essa frase de que meus filhos iam morar 2.000 quilômetros e que eu ia ter contato com ele nas férias, o mundo para mim acabava. Mas aí essa página virou, como eu falei, eu já tenho vários anos de guarda compartilhada, e eu tenho certeza que eu me faço presente e eu sei, eu imagino, na verdade, eu sei que tem muitos pais aqui que estão passando por essa situação de terem os filhos distantes. O que eu posso orientar é que vocês não desistam. Que nem o Adriano falou aqui. Aqui, ó, o Juliano Vieira. E aí, Juliano, tudo bom, cara? Eu moro em Curitiba e meu filho mora em Recife. Vejo 2 vezes ao ano. Duro. Nossa. Inclusive, que coincidência, mas eu sou de Recife e o Benjamin que está aqui com a gente é de Curitiba, né? Então, cara, eu não sei a qual formato poderia se desenhar para que você pudesse se fazer mais próximo. Claro, envolve questões financeiras de custo, mas o que eu posso dizer é que você tente ao máximo se fazer presente na vida de seu filho. O amanhã a Deus pertence. Acho que o mais importante de tudo é ele ter você como essa referência de pai, de você se fazer presente, procurar saber. Inclusive, a guarda compartilhada, tá? Ela pode ser exercida também nesse contexto. Mesmo morando em estados diferentes, distintos, mas você pode exercer a guarda compartilhada, que é ter interação com a mãe, procurar dividir todas as situações pertinentes a seu filho, alinhar, dividir as dificuldades, mesmo você não estando residindo no mesmo estado. Mas que é difícil, imagine como deve ser. Tem aqui, ó, a do Cleverson Roberto. Tudo bom, Cleverson? Eu tenho um enteado que quando conheci estava com 2 anos. Vivemos por 9 anos. Cuidei e sempre tratei como pai. Que legal, cara. Agora ela me isolou dele. Não deixa eu ver nem falar com ele de maneira alguma. É. Infelizmente, Cleverson, ela tá fazendo isso para te afetar. Tá? Não tem outro motivo. Se você é um cara, como você mostrou aqui pra gente, que sempre se fez presente na vida da criança, tratou como um pai, como um filho, é uma pessoa responsável, não teria motivo para ela o afastar dele, a não ser te afetar, te prejudicar. Mas aí também, se você sempre tratou ele como pai, não sei se teve a possibilidade de você realmente assumir essa guarda dele, colocar isso por escrito, que aí sim você poderia, nesse momento agora, entrar nesse embate. Inclusive, acontecem, a gente interage diariamente a gente está conversando com pais divorciados que nos procuram, seja no WhatsApp, seja no direct do Instagram, trazendo os seus relatos, e muitas das vezes eu vejo que precisa de informação. Você tem ideia, eu quando escuto um negócio desse só falta morrer do tipo, eu tô conseguindo manter uma relação com meu filho, só que eu não sei até quando a mãe dele vai deixar.
Eu digo, não, pelo amor de Deus, entenda comigo. Você que é pai, a questão de parentalidade, ela não está ligada à mãe ou ao pai, não. Está ligada aos dois. Do mesmo jeito que a mãe é mãe, você é pai. Você tem direitos iguais em relação ao seu filho. A própria lei hoje, na verdade, desde 2014, a questão da guarda compartilhada, então a própria lei hoje ela orienta que a guarda seja compartilhada, porque isso é o melhor para a criança. Então, no divórcio, a justiça ela não olha o que é melhor para a B, ela olha o que é melhor para o filho. E a guarda compartilhada é isso, que te dá poderes para você participar de tudo. Então, se você está tendo essa oportunidade de formalizar, de garantir esse respaldo, não perca tempo. Faça isso por você e para os seus filhos. Dentro desse contexto que a gente tratou, a gente já está aí com 1 hora e pouco de aula. Queria saber o que é que vocês estão achando da aula, se tem alguma situação que faltou a gente trazer aqui, que hoje é só o primeiro dia ainda, teremos mais 2 dias de aula, de conteúdo, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muito mais informação. Vamos lá, o Cleberson aqui, tudo bom, Cleberson? Como tratar sem raiva a questão financeira, como casa, carro e também o ser impedido de ter mais tempo com os filhos? Vamos lá. Eu costumo sempre orientar, Cleberson, que se tente resolver de forma amigável, de forma amistosa, tentar dialogar. Mas na impossibilidade de um diálogo, de uma conversa aberta, não resta outra opção a não ser procurar a via judicial, que é a dissolução desse casamento, que é partir para um litigioso. Felizmente é muito mais complexo, muito mais desgastante, mas se não há possibilidade de diálogo, de conversa, infelizmente não tem outra opção. E até a continuidade aqui do Cleverson, eu tenho um enteado que quando eu conheci estava... Ah, não, isso aqui já tinha passado. E como não ter raiva dessa questão da partilha e outra, a questão que chama mais atenção. Se está lhe impedindo de ver o seu filho, isso aí é alienação parental. Isso que está acontecendo é um crime, não é outra coisa. A questão financeira ela pode até ser resolvida na justiça, mas a questão afetiva ela não pode esperar pela justiça. Inclusive a própria justiça, o próprio juiz, até em casos litigiosos, ele procura logo inicialmente, pelo menos, já resolver e deixar alinhado a questão da visitação. Então a mãe de seu filho não pode impedir você de ter contato com seu filho. Então isso precisa ser formalizado e você vai ter os seus dias específicos para ter contato com seu filho. E a outra parte lá não tem que questionar, tem que cumprir. E se descumprir, existe a justiça para isso. Mas se for o caso, até você ficar com a guarda. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu queria ouvir de vocês aí. O que é que vocês estão achando do conteúdo até agora? Dúvidas? A gente já está perto aqui de concluir o assunto de hoje. Inclusive, amanhã eu vou trazer para vocês vários depoimentos do pessoal que participou da primeira edição da Jornada do Pai Divorciado. São depoimentos assim para a gente muito gratificantes. Você vê, a gente está aqui com quase mais de 1 hora de aula. A gente esperou muito por esse dia, né? Todo esse tempo que a gente passa dentro do grupo, fazendo a captação de mais pais divorciados, e diga-se de passagem, esse número só cresce. A gente costuma sempre estar estudando, pesquisando sobre esse assunto. Pra vocês terem ideia, né, em junho agora, São Paulo bateu o recorde de divórcios nessa questão da pandemia. Só em São Paulo, aproximadamente 5.000 casais se divorciaram. Então, é fato que essa pandemia trouxe a questão da hiperconvivência. Né? A gente tá mais tempo dentro de casa, ocioso, questão de desemprego, toda essa questão que a gente está careca de saber. E isso sim impacta bastante nos relacionamentos. Então, muitos divórcios aconteceram e ainda vão acontecer nesse período. E o que é preciso ser absolvido e entendido. A relação terminou, homem e mulher.
a de pai e mãe, vai perdurar por toda a vida. Toda a vida a gente vai ter responsabilidade com filhos. Toda a vida eles vão demandar, eles vão precisar do nosso apoio, da nossa atenção. Então não pode ser diferente. Bom, acho que o conteúdo de hoje ele está entregue. O Cleverson aqui colocou para a gente, ó, estão salvando meu coração e angústia com essa aula. Muito obrigado. Ô, Cleverson, a gente que agradece, cara. A gente que agradece, pela por você ter dado essa oportunidade para você e para a gente. Você ter dado um crédito para o nosso trabalho. Eu tenho certeza, sim, que deve ter muita angústia dentro do seu coração, mas eu posso te dizer que isso é algo que você precisa trabalhar e tirar isso de dentro de você. Porque se você está cumprindo seu papel, se você está fazendo sua parte, se você quer estar próximo do seu filho e você está sendo impedido, infelizmente a gente só dá o que tem. Uma mãe, ela jamais deveria afastar o filho de um pai no intuito de prejudicar o outro lado. Infelizmente, nessa questão, usa-se o filho como um fator principal de vingança, uma vez que não existe outra forma de conseguir atingir, então coloca na mente e diz, não, através da criança eu vou conseguir atingir ele. Só que é muito triste essa realidade. Isso precisa ser combatido. Se você está vivendo essa realidade, você precisa de ação, de atitude, que é você tentar buscar provas, tentar ter constatações de que isso está sendo feito. E na via judicial você buscar o reparo disso. Porque conforme eu falei aqui, o maior prejudicado são os filhos. O maior prejudicado são os filhos. Nem vai ser você, nem eu. Os filhos estão em formação, precisam de todo apoio, todo acolhimento, precisa de presença. E isso não pode ser negado para nenhuma das partes. Então, a jornada do pai divorciado, ela nasceu desse anseio. Ela nasceu justamente dessa angústia. Eu e o Benjamin, a gente estava cansado de ver casos. Tanto é que acredito que muitos de vocês devem estar acompanhando a gente nas redes sociais. Inicialmente, a gente, quando criou as redes sociais, o foco era ajudar pais divorciados, tanto homem como mulher. Mas aí a gente viu que existem muitos grupos, muita ajuda para as mulheres. E não tinha nada para os homens. Então, por a gente ter vivido essas dores, por a gente ter conseguido dar a volta por cima, superar, eu e o Benjamin nos unimos e dissemos, não, a gente pode sim levar esse legado, que é mudar a realidade de muitos pais por aí, que não têm a devida informação para saber combater. Tenho certeza que tem muitos pais que estão passando por alienação parental e nem sabem que alienação parental é um crime que é tipificado no nosso código. E que talvez, se soubessem se defender e contra-argumentar, o outro lado não faria o que está fazendo. Porque corre risco, sim, de perder a guarda também. Então, a jornada nasceu dessa realidade. E, graças a Deus, a gente vem conseguindo, sim, mudar a realidade de muitos pais. Essa jornada, ela não para por aqui, só nesses 3 dias de aula. É uma notícia muito positiva que eu tenho para vocês. Essa jornada ela vai continuar, até porque o nosso tema é algo muito minucioso. A gente mexe com sentimentos, a gente mexe com vidas. E você que está passando por essa situação de pós-divórcio precisa sim cada vez mais se fortalecer, cada vez mais estar junto, estar próximo, ter outras pessoas que estejam passando por essa realidade, dividir e também abrir o coração. Também falei isso aqui, a gente percebe muito essa dificuldade de abertura por parte de nós homens. Muitos mostram aquela carapuça de que está tudo bem, mas por dentro está destruído. Não está conseguindo nem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então é hora de reconhecer, é hora de entender que precisa de ajuda, que precisa buscar conhecimento, que precisa se munir de tudo que for necessário para conseguir dar essa volta por cima, para conseguir recomeçar. E mais uma vez eu digo, um divórcio
não é sinal de fracasso. Quer dizer que você teve fracasso. A relação terminou sim. Relações terminam todos os dias, da mesma forma que começa. Mas é uma nova oportunidade. Você tem uma nova oportunidade de recomeçar. Só que nesse recomeço, você não pode abrir mão de tudo que já aconteceu. Você não pode abrir mão de um filho que faz parte de sua história. De um filho que foi gerado por você. E a gente vai também tratar desse assunto aqui nas próximas aulas, que é a questão da precedência e prioridade. Preciso estar com esses conceitos bem alinhados, principalmente nós que somos pais divorciados. Se a gente vai passar a se relacionar com outra pessoa, a gente precisa entender a questão do que veio antes. Ou até se a outra pessoa também já tiver filhos de outro relacionamento. Então, é isso. Estou muito satisfeito com o conteúdo de hoje. São aí quase 10 horas. A gente está com quase aí 1h20 de aula. Queria agradecer por vocês terem ficado com a gente até agora. Não deixem de assistir a aula amanhã. E se você puder, você incentive, seja um companheiro do grupo que não veio para a aula. E assim, eu vou fazer um comparativo aqui, o Ricardo Menezes. E aí, Ricardo, colocou aqui, eu vou levar esse tema para a minha unidade de saúde para trabalhar na atenção primária. Saúde mental do pai divorciado. Que legal, Ricardo. Parabéns pela atitude. E se precisar de apoio, conte com a gente. Para vocês terem noção, esse grupo que a gente formou ao longo dos dias, nós temos aproximadamente quase 200 pais divorciados. Nesse momento aqui a gente tem 14 assistindo a aula com a gente. Mas é aquela coisa, esses 14, eles estão interessados, estão buscando mudar sua realidade. Estão buscando ressuscitar os seus sonhos, retomar a vida de onde ela está parada. E eu tenho certeza, se você buscar, se você continuar com esse comprometimento, mais à frente você vai colher os frutos. E o nosso lema aqui da jornada do pai divorciado, não sei se todos já sabem, mas é o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Tá passando aqui, ó, embaixo da tela. Plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você está plantando hoje, se você está buscando hoje plantar uma realidade diferente para você, para seu filho, mais à frente você vai colher. Da mesma forma, se você não está buscando, infelizmente você vai continuar procrastinando e nesse mesmo cenário que você está hoje. Tive até um depoimento que eu vou abrir para vocês aqui de um participante da nossa primeira jornada, a primeira edição. Foi aproximadamente há quase 3 meses atrás. E hoje ele me procurou e disse, eu estou numa situação tal. Eu disse, tranquilo, participei da jornada, das aulas lá. Eu digo, legal, mas veja, você participou das aulas na jornada com a gente. Você teve a oportunidade de continuar se fortalecendo dentro dessa jornada. Mas, infelizmente, você não deu prioridade a isso. Então, passaram-se 3 meses e você está do mesmo jeito ou pior. Então, é preciso sim tomar uma decisão, é preciso sim querer essa mudança. E é como a gente costuma dizer, eu e Benjamin, a nossa parte aqui a gente faz, mas a gente não tem como fazer a sua. Então, você precisa fazer a sua parte e a nossa está garantida. Então, é isso, Benjamin. Queria dar uma boa noite aqui a vocês. Amanhã, tá? Nesse mesmo horário, às 20h27. Queria até pedir desculpa, hoje a gente teve um pequeno atraso, problemas técnicos. Mas amanhã, nesse mesmo horário, às 20h27, a gente vai estar ao vivo novamente. A gente vai colocar esse link lá no grupo para que vocês possam vir participar da aula. E repito, incentive um companheiro do grupo, incentive alguém que está passando por essa situação de divórcio a vir buscar conhecimento, a vir agregar, a vir mudar a realidade. E é isso. Boa noite para vocês e até amanhã.